Fala pessoal, bom dia! Segunda-feira, 9h30 da manhã, começando Verticalizando dessa semana, esperando o pessoal entrar aí, Policrit entrando, tudo bem? Deixa eu acenar pra galera. Glauber, Rio de Janeiro, tudo bom? Coutinho Júnior, Paisagismo, legal, galera entrando, muito bom. Gente, conforme prometido, essa live nós vamos pegar umas folhas, caneta, estou aqui com meus toquinhos de lápis de cor e não podia faltar o Baby Yoda para ajudar a gente aqui nessa live. As meninas começaram a rir aqui porque eu roubei o Baby Yoda da Patrícia e trouxe ele aqui para a live. Mas é só para a gente fazer aqueles 2 minutinhos. Vamos projetar um jardim vertical hoje, do zero, tá? Em meia horinha, a moda antiga, na caneta, no croquis, para depois passar para a galera do setor de projetos, que aí entra com desenvolvimento em AutoCAD, maquete volumétrica, 3D, renderização de imagem, que aí é como a gente apresenta para o cliente. Então essas aqui são as premissas iniciais de como a gente seguir com o projeto de paisagismo. Vamos lá? Então vou inverter a minha câmera aqui, vou jogar ela para a mesa e a partir de agora eu não apareço mais aqui, aparece a minha mão. Vamos lá então, pessoal, vamos começar a projetar. Certinho? Beleza? Vocês estão enxergando a mesa? Deixa eu posicionar. Ó, o Baby Yoda é quem ilumina tudo aqui, ó. Vamos lá então, galera. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a visita, né? Então vamos escrever aqui, ó, visita. Esse é o número 1. Nós temos que visitar o terreno, visitar a casa do cliente. Muitas vezes essa visita pode ser pelo Google Earth inicialmente, né? Porque o que é o importante dessa visita? Quando eu vejo o terreno, e aqui eu estou vendo uma vista de cima, vamos dizer que é uma vista em planta baixa, né? Eu vejo que aqui está a rua, aqui está os fundos, aqui então vem a implantação da casa, vamos dizer que é uma casa assim, pá. Aqui assim a gente tem uma piscina, né? Então essa aqui é a casa do nosso cliente e a gente viu que esse cliente ele quer um jardim vertical em algumas posições. Então ele quer um jardim vertical aqui, ele quer um jardim vertical aqui nesse fundo e ele quer um jardim vertical aqui nesse corredor. Ele quer um jardim vertical nesse corredor porque aqui é a sala de estar dele e ele tem aqui uma grande porta de vidro, tá? Que abre essa visão aqui, ó. Então ele tem essa visão do estar dele, então ele quer um jardim vertical nessa posição. Aqui na piscina é o lazer, então aqui é a parte do churrasco, né? E aqui então ele tem essa visão toda aqui, né? E tem também essa visão toda para o lado de cá. Então o que é a primeira coisa importante da gente ver quando a gente vai projetar? É onde está a face norte. Então vamos dizer que a gente consegue enxergar que a face norte está aqui, ó, nessa nossa seta. Vocês lembram da Rosa dos Ventos? Né? Então nessa nossa seta aqui, a face norte, né? Ela está voltada para cá. E o que a gente sabe, pessoal, da Rosa dos Ventos? Vocês lembram disso aqui, ó? Norte, sul, leste, oeste. Então aonde o Sol nasce, né? O Sol nasce aqui no leste, né? Aqui é o Sol nascente. Aonde o Sol se põe? O Sol se põe aqui no oeste, né? E aqui na nossa latitude, a Terra, ela tem um eixo de inclinação, tá? De 23 graus e 27 minutos.
Esse eixo de inclinação é o responsável pelas estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Então, quando a gente diz que ele está no extremo, lá de cima, para nossa latitude, nós estamos no inverno, porque é o solstício de inverno, é onde ele está esses 23 graus e 27 minutos, o Sol está lá no hemisfério norte, então aqui para a gente fica frio. Quando o Sol desce esses 23 graus e 27 minutos aqui para baixo, é quando a gente tem os dias mais longos, é o verão, é o solstício de verão. E quando ele está, essa inclinação, ela zera, é o nosso equinócio, o equinócio de outono, o equinócio de primavera, né? Então, esse eixo de inclinação é muito importante, por quê? Porque a gente sabe que aqui na nossa latitude, para o estado de São Paulo, a face norte é para onde o Sol vai se inclinar. Então, o Sol vai correr dessa maneira aqui, ó. Então, quando eu olho essa parede aqui, eu sei que o Sol nasceu desse lado, olha só o Sol aqui, ó, é a pontinha do lápis. O Sol nasceu aqui e o Sol ele veio aqui, ó, quando chegou meio-dia, começa a pegar Sol no jardim. Na parte da tarde, ó, o Sol tá batendo nesse jardim até ele se pôr. Então a gente pode dizer que esse jardim aqui é um jardim face oeste. O que quer dizer um jardim face oeste? Quer dizer que é um jardim que vai pegar o sol aqui da tarde, do final da tarde, tá joia? Aqui, esses dois, ele é o quê? Ele é um jardim face norte. Face norte. Então, o que acontece? Olha, o sol, ele nasce aqui, ele vem se levantando, olha no inverno, o sol se inclina para cá. Então, ó, esse jardim aqui, ele vai pegar sol praticamente, ó, desconsiderando a altura do muro aqui, então ele vai pegar sol lá para as 9 da manhã, ó, ele vem pegando sol, ó, meio-dia, ó, o sol inclinado aqui, ó, 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde. Talvez essa casa comece a projetar sombra aqui nesse jardim, né? Quando chegar aqui às 4 da tarde. Mas por quê? Porque a casa projetou a sombra no jardim. Esse aqui, ele está na mesma posição. No entanto, a casa vai projetar a sombra no jardim o tempo todo. Então, ele é um jardim face norte que deveria pegar sol o dia inteirinho esturricando no sol, mas, no entanto, isso não acontece. Por quê? Porque a própria casa projeta uma sombra em cima desse jardim. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ver quando a gente vai projetar um jardim vertical, tá joia? A segunda coisa, então, a primeira coisa é fazer uma visita. E nessa visita, eu vou ver o deslocamento do sol, para eu ver se são plantas de sombra, para eu ver se são plantas de meia sombra, para eu ver se são plantas de sol. Em segundo lugar, eu tenho que ver aonde está o ponto de água. Onde está o ponto de água e aonde está o ponto de esgoto ou o ponto de coleta de água pluvial. Então, por exemplo, para esse jardim, se eu tiver uma torneira aqui, eu consigo fazer a instalação do meu sistema de irrigação todo por aqui. Esse jardim, se tiver aqui uma torneira, um ponto de água aqui, eu faço a instalação por aqui. Então, assim, a gente tem que descobrir aonde estão os pontos de fornecimento de água, onde está o ponto de energia, para eu saber se eu vou trabalhar com um controlador elétrico ou se eu vou trabalhar com um controlador a pilha, tá joia? Então, pessoal, vamos lá. Vamos dizer que a gente já foi nessa casa, né? E a gente viu que o cliente ele optou por fazer um único jardim. E esse jardim, você mediu a parede lá, ele tem 6,90 de largura por 2,65 de altura. Então eu vou pegar aqui o meu escalímetro e vamos ver aqui, ó, se 6,90 cabe na escala 1 para 25, ele não vai caber. Eu vou colocar aqui então na escala 1 para 50. Então vamos pegar esse jardim aqui, olha lá, vou puxar no lápis. 6,90 por 2,65. Então, o nosso jardim está assim.
Quando eu puxo isso, a primeira coisa que eu gosto de fazer é puxar os módulos de placas hidropônicas. As placas hidropônicas da Vertigarden, elas têm 1 metro. Então eu coloco 1 metro aqui, aqui. Vou puxar 1 metro aqui, 1 metro aqui. E para cá eu vou fazer a mesma coisa. Isso tudo, pessoal, lá no nosso curso online Home Light, ele mostra isso bem aceleradinho, a gente não perde tanto tempo aqui riscando. Mas é legal a gente riscar junto aqui. Se não der tempo da gente terminar o projeto hoje, a gente consegue terminar ele na próxima segunda. Mas vamos lá, eu quero fazer com bastante calma para vocês entenderem. Agora, tem galera que já vai direto para o AutoCAD, né? Não quer saber de ficar fazendo isso que eu estou fazendo aqui. Isso aqui é um croquisão, tá, gente? É um croquis assim bem para organizar as ideias, né? Então, olha, a gente vê que o jardim de 6,90 por 2,65, eu vou ter uma placa inteira aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. E aqui eu vou ter uma placa que é um recorte de 90, né? Então ela tem 1 por 90. Aqui eu vou ter uma placa inteira, uma placa inteira, uma inteira, uma inteira, uma inteira, uma inteira. E aqui eu vou ter uma outra placa de 90 por 1, que é um outro recorte. E aqui embaixo me sobram as placas recortes de 65. Então aqui eu tenho 1 por 65 e assim vai. E aqui no final, então, eu tenho uma placa que ela é 65 por 90. Tá, muito bem. Então esse é o nosso jardim, mas a Vertigarden, ela trabalha com as dimensões de placas de 1 metro, 80 centímetros, 60, 40 e 20. Então eu vou poder fazer esse jardim com 1,90? Não, eu vou descontar aqui 10 centímetros. De modo que esse 90 vire 80. E aqui para baixo, esse 65, eu vou descontar aqui 5 centímetros. De modo que esse 65 vire 60. Então eu vou ter um jardim que no final ele é 6,80 por 2,60. E eu vou pegar aqui e vou fazer isso aqui, ó. Ah, legal. Vamos dar uma quantificada? Então é um jardim que eu identifiquei a face norte, vi se ele é um jardim de sol, de sombra, em função da face, de como o sol corre. Eu identifiquei o ponto de água, né? Vamos dizer que tem um ponto de água aqui próximo, né? E identifiquei o tamanho dele e adequei as proporções que a Vertigarden trabalha de 1 metro, de 80, de 60, de 40 e de 20. Feito isso, eu vou quantificar. Então, quantas placas inteiras eu preciso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu preciso de 12 placas de 1 por 1. Joia! Quantas placas recortes eu preciso? Eu preciso de 2 placas de 80 por 1. E o que mais eu preciso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 placas. De quanto? De 1 por 60 e mais uma placa de 80 por 60. Então eu quantifiquei as placas todas. Pô, legal. Então a gente já começou a quantificar. Quando você vem aqui e faz o curso, você ganha um voucher para acessar a nossa loja online. E aí você pode comprar tudo pela loja online. Aí o que eu vou fazer um corte aqui para vocês entenderem, que aqui está a parede. Aqui está o chão. Aqui está uma escala aqui de uma pessoa, né? E aqui então, esse jardim, a gente falou que ele tem 2,60, né? Então aqui, ó, eu tenho uma barra de alumínio de 1 metro, aqui eu tenho uma outra barra de alumínio de 1 metro e aqui eu tenho 60 centímetros. Na frente dessa barra de 1 metro, eu coloco a minha placa hidropônica. Então, a barra de alumínio, ela faz uma projeção na parede. Então, assim, quando eu tenho a placa
hidropônica, agora olhando de frente, tá? Olhando aqui em vista, tá? Aqui nós estamos falando em corte, ok? Então, olhando aqui em vista, essas barras de alumínio, elas ficam uma aqui nesse canto, uma aqui no meio e uma aqui no final. Então, eu tenho esse esqueminha de barra de alumínio, tá? Olhando de frente, e olhando de lado, a barra de alumínio está aqui na parede, ó. E como é que a gente fixa essa barra de alumínio? É bucha e parafuso direto na parede, tá? Então a gente coloca a bucha e o parafuso já acompanha o perfil, a barra, tá? Então é assim que a gente faz. Então vamos quantificar agora as barras de alumínio. Então aqui, por exemplo, olha, eu tenho uma barra de alumínio, duas barras de alumínio, e a terceira barra de alumínio eu compartilho com a próxima placa. Então, olha só que interessante, ó. Eu tenho 3 barras e assim eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Como ela tem 80, eu consigo colocar mais uma só. 14. Então eu sei que aqui eu tenho 14 barras. Para baixo, a gente repete a mesma coisa. Eu tenho mais 14 barras. E aqui embaixo eu também vou ter mais 14 barras. Só que essa barra aqui de cima é uma barra de 1 metro. Essa barra aqui de baixo é uma barra de 1 metro. E essa barra aqui de baixo é uma barra de 60 centímetros. Então, quando eu quantifiquei as placas hidropônicas, eu já quantifiquei elas aqui para vocês. E aqui as barras de alumínio, a gente já consegue quantificar por aqui. Então, toda a parte suporte das plantas eu já tenho aqui. Porque depois o que vai acontecer? Isso tudo, ó, essa barra tem 4 centímetros. A placa tem 3 centímetros, ou seja, tudo isso dá 7 centímetros. Então essa é uma grande vantagem, por exemplo, em relação a vasos ou a blocos de cerâmica de concreto, que eles às vezes chegam a pegar 30 centímetros de parede. E às vezes o espaço é muito reduzido. Então o que a gente faz? Com o uso das placas hidropônicas, quando a gente for escolher as plantas, existem plantas que são mais chapadas, e existem plantas, por exemplo, como um guaimbê, que elas vão projetar as folhas aqui para frente, né? E aqui, ó, você tem mais planta chapada, de repente você entra com uma samambaia, né? Então, olha só que interessante que apesar de você ter somente 7 centímetros, de espessura, a gente consegue ganhar até 1 metro ou até 1,5 metro, dependendo da espécie vegetal. Tá joia? Então, gente, vistos então toda essa parte aqui de quantificação, a gente vai quantificar a irrigação. Então vamos lá, vamos quantificar a irrigação. Parte de estrutura está pronta. Eu vi que o meu jardim ele tem essa dimensão. Eu vi que o jardim ele tem 3 fileiras. Agora, gente, por que eu coloquei aqui menor e aqui os painéis maiores? Então você vê que aqui ele tem 1 metro, aqui ele tem 1 metro e aqui ele tem 60. Esse 60 podia começar aqui em cima? Ele poderia começar aqui em cima, mas como a minha irrigação ela passa dentro de bolsos em cada placa hidropônica, então aqui eu tenho uma linha de irrigação, porque ela vai fazer a vez de irrigar, ela irriga esse painel inteiro aqui, ó. Tá? Aqui eu tenho uma outra linha de irrigação, que ela irriga esse painel inteiro aqui. Então, cada linha aqui, ela consegue irrigar 1 metro. Joia? Aí, o que eu faço? Nessa linha de baixo, eu aborto. Eu não ponho a irrigação, porque eu já vou ter um acúmulo de água aqui embaixo, proveniente dessas 2 linhas que estão aqui em cima.
Tá joia? Então, o que eu preciso? Aqui na Vertigarden, a gente trabalha muito com a mangueira de exudação. Exudação. Né? Exudação é uma mangueira que a gente pode considerar que ela é de transpiração. Ela transpira ao longo de todo o corpo dela. Normalmente a gente tem o gotejo, né? O gotejo vem aqui, vem um gotejo aqui, e o gotejo ele fica pingando, né? Diretamente na linha. Não, essa nossa mangueira, ela não tem o gotejo. Tá? O que ela faz? A água passa aqui dentro e ela vai transpirando ao longo de todo o corpo dela. Então, para eu quantificar isso, eu sei que como o jardim ele tem 6,90, quase 7, né? Então eu vou botar 7 mais 7, eu estou falando que eu tenho 14 metros de mangueira de Poritex, tá joia? Aí eu vou ter, vamos dizer, a torneira está aqui, né? Eu tenho a torneira, tá? Na saída da torneira eu tenho um filtro de linha, na saída do filtro eu tenho um controlador, na saída do controlador eu tenho um copo fertilizador e daí isso tudo é encaminhado ao jardim. Então, aqui é a torneira. Aqui é o meu filtro de linha. Aqui é o meu controlador. E aqui é o meu fertilizador. Ah, como funciona isso? Bom, a torneira, ela fica aberta direto. Ela está aberta. Ela está passando água. Mas esse controlador aqui é o cara que bloqueia a passagem da água. Então você imagina, a torneira está aberta, mas esse cara aqui está deixando tudo fechado. Tá joia? Quando esse cara aqui, que você botou lá a programação, fala, olha, são 2 horas, é para abrir por 2 minutos. Ele vai abrir isso daqui, ele abre e a água passa daqui para cá. O filtro ele serve para reter as partículas sólidas, tá joia? O controlador é a programação e o fertilizador é onde a gente coloca o adubo aqui dentro. Então deixa eu botar aqui um adubinho verde. Eu ponho o adubo aqui dentro, tá? E quando a água passa por aqui, ela faz um turbilhonamento aqui dentro e o adubo vai junto, misturado dentro da água, segue para o painel. Então, o que a gente precisa para quantificar? Então, a gente precisa de 14 metros de mangueira de exudação. Nós precisamos de uma torneira ou uma saída de água, não precisa ser necessariamente uma torneira. Se você quiser deixar essa torneira compartilhada, uma para o sistema e outra para você lavar as coisas, existem aquelas torneiras duplas, né? Você tem uma torneira assim e daqui sai uma outra torneira, né? Que essas de máquina de lavar roupa, a gente encontra muito disso. Então você não obstrui, não deixa a torneira só para o sistema de irrigação. Você precisa de um filtro, de um controlador e de uma peça dessa aqui, que é o fertilizador. Então daqui da água, vem todo esse conjunto, sobe uma mangueirinha e entra aqui na conexão. E aqui eu tenho um final de linha. Então eu tenho 2 finais de linha, eu tenho aqui um cotovelo, eu tenho aqui um T e eu tenho aqui todo esse conjunto de cavalete quantificado. Então, gente, nós conseguimos quantificar dessa forma as placas hidropônicas, nós conseguimos quantificar as barras, nós conseguimos quantificar a irrigação. Então, vendo aqui no nosso corte, nós temos a irrigação passando aqui, opa, que me quebrou essa pontinha, passando aqui dentro, e nesse último aqui não tem, aqui a gente não usa, porque a água já vai acumular daqui para cá. Então, gente, vamos lá, revisãozinha rápida para a gente ir fechando aqui. Projeto de jardim vertical Vertigarden. Número 1, visita. Fez a visita, vê o sol. Para ver o sol, pega uma bússola. Não tem bússola? A bússola tem no celular.
Não lembra dos conceitos? Dá uma estudadinha, é muito fácil. Leste, onde o sol nasce, oeste, onde o sol se põe. Tá certo que aí na visita você vai fazer uma entrevista, você vai ver o plano de necessidade do cliente, o que ele gosta. A gente vai falar disso na próxima aula, tá? Número 2, você vai ver ponto de água, ponto de drenagem, ponto de energia. Quando você vê o ponto de água aqui, é muito importante você ter um manômetro. O manômetro, ele mede a pressão. E a pressão normalmente é em quilograma-força por centímetro quadrado, tá? Ou PSI, tá? Isso tudo a gente explica mais no curso, tá, gente? Depois do número 3, a gente começa o projeto. E o projeto, ele é a modulação, onde nós vamos quantificar a placa e onde nós vamos quantificar barras de alumínio. Depois, o número 2, ele é irrigação e fertirrigação. Fertirrigação é o adubo indo junto, né? Então, modulação, 2, irrigação e fertirrigação, para daí na próxima aula a gente ir para o número 3, que é o grafismo vegetal ou layout vegetal. Então, esse é o projeto que encanta. Esse é o projeto que todo mundo quer ver. Esse projeto aqui para trás, ele serve para quê? Para você quantificar e gerar um orçamento. Esse projeto, você quantifica e gera um orçamento. Agora, na próxima aula, então, a gente entra falando do grafismo vegetal, tá? Que é uma das partes mais importantes. Aí eu vou mostrar para vocês o porquê que a gente usa esse quadriculado que a gente deixa pronto no AutoCAD. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, manda um like aí pra gente. Isso tudo vai estar disponível também no nosso canal do YouTube, Vertigarden Brasil. E é isso, pessoal. Tem mais algum recadinho para passar? Tem pergunta. Tem pergunta? Vamos responder as perguntas? Passa para mim, Paty. O Gabriel perguntou, no momento de verificar o ponto de água, vocês também avaliam a pressão da água? Exatamente, pressão da água, tá? Pressão, como eu disse para vocês, quilograma-força por centímetro quadrado. Então, assim, se você for trabalhar com a água, normalmente ou você vai trabalhar com a água da rua ou você vai trabalhar com a água da caixa d'água, tá? Quando você trabalhar com a água da rua, normalmente a água da rua, ela vem com uma pressão de 1, né, de 0,8, de 1,5 se você der bastante sorte. A caixa d'água depende da altura que ela vai estar disponível, né? Então, se você tem aqui uma altura de 10 metros, a gente já pode falar que ela tem 1 quilo, né? Se você está numa altura de 20 metros, a gente já parte para 2 quilos. Mas isso tudo, gente, é uma coisa mais detalhada, não existe só o quilograma-força, a gente pode falar em PSI, a gente pode falar em bar, né? Existem diferentes unidades de medidas, e isso tudo a gente aborda muito no curso da Universidade Vertigarden. Mais alguma perguntinha? Tem. O Gu Pecave, sou jardineiro e tenho uma empresa de jardinagem, mas nunca fiz jardim vertical, gostaria de aprender. Ô Gu, vem com a gente fazer nosso curso, cara. A gente trabalha com o conceito purista de jardim vertical, que é de mantas hidropônicas. No Brasil, começou errado, começou o pessoal usando alternativas diferentes do conceito purista, que é o que o Patrick Blanc usa, é o que o pessoal europeu usa. Nos Estados Unidos está se difundindo muito também essa tecnologia em mantas hidropônicas. E a galera, nossa, fica assim, nossa, manta hidropônica deve ser alguma coisa muito difícil. Não é, tá? Aqui no curso a gente consegue sanar tudo, depois a gente tem um 0800 para te atender, a gente tem um super atendimento, super bacana de B2B, para o instalador capacitado. Pode vir com a gente que você não vai se arrepender. A próxima turma é agora, quinta, sexta e sábado. Infelizmente já está lotado, mas a gente já vai lançar a próxima turma ainda essa semana.
e aí você dá uma olhadinha lá, tá bom? Meu primeiro AP, tá adorando, quer um jardim em casa, pediu para fazer parceria. Boa, vamos fazer parceria, liga aqui pra gente, conversa com o nosso setor de marketing, vamos ver de que forma a gente consegue encaixar essa parceria. Para encerrar, o Gabriel de novo, ele perguntou qual a pressão mínima e se todo o projeto precisa de copo de fertirrigação. Vocês vendem esse copo? Sim, a pressão mínima para você trabalhar com exudação, que é a mangueira de transpiração, a gente fala em torno de 3 a 4 quilos, tá? 3 a 4 quilos, força por centímetro quadrado, tá? A pressão para você trabalhar já com o gotejo, né? A gente pode partir aí de 0,7, 0,8, então são pressões menores, tá? Agora, para você identificar se é interessante trabalhar com exudação ou se é interessante você trabalhar com gotejo, né? Aí eu peço para que vocês venham fazer o curso, porque é um dia inteiro de imersão e aqui é onde a gente aborda tudo isso, tintim por tintim, nos mínimos detalhes, tá bom? Extrapolamos aqui 1 minuto. Só tem mais uma, Mais uma. Estúdio Maura Lima. Este curso é online? Quantas horas são? Temos o curso online, são 3 horas e meia. Não, são 3 horas e meia ou 3 horas de curso? 3 horas de curso do Home Light, mais 1 hora e meia do curso Home Light de manutenção. Então isso totaliza 4 horas e meia. O curso presencial, a gente fala em 8 horas, mas muitas vezes a gente atinge 9, muitas vezes a gente atinge 10 horas, é uma imersão zona. Agora, por que esse, o tempo é menor do que esse? Porque esse aqui a galera pergunta, a galera interage, então isso tudo vai comendo tempo. Para o almoço, para o lanche, tem o lanche da manhã, tem o lanche da tarde, tem as dinâmicas, né? Esse aqui não, esse aqui você já vê o detalhe, então a gente já filma o parafuso e aí a gente pega o detalhe do parafuso entrando na placa, então assim, aqui você consegue ter uma visão muito mais microscópica da coisa, né? Uma visão com uma atenção que você, se tiver dúvida, você para e volta e assiste de novo. Esse daqui ele fica disponível com você ao longo de 6 meses ou 1 ano? Eu já não me lembro mais. O curso online. 6 meses ou 1 ano? Eu não lembro, viu, pessoal? É 1 ano. Então isso aqui fica disponível para você durante 1 ano, tá bom? Gente, eu acho que é isso. Quero deixar aqui o meu muito obrigado para vocês. Segunda-feira, toda segunda, 9h30 da manhã, eu e Senhor Yoda estaremos aqui passando essa live do Verticalizando para você. Um abraço, galera. Fiquem com Deus e boa semana.